Estamos ao vivo. Vamos esperar. Boa noite. Tem alguém chegando? Ok. Raquel, cadê tu? Ei, Kelly, boa noite. Nossa, que pontualidade, Raquel. Britânica. Sei de ver. Boa noite, pessoal. Tá chegando. Olá! Ei, pontualidade Oi! britânica. Raquel, eu esqueci. Você vai conversando com a galera ali. Eu vou lhe pegar o microfone, que eu esqueci. Tá? Tá bom, querida. Oi, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A Wilma só foi pegar o microfone, também vou colocar o meu aqui agora. Tudo bem com vocês? Hoje essa live promete. Vocês não imaginam o quanto eu tô feliz, hein? Que tá começando uma tempestade, mais uma tempestade. Eu fui correr para fechar a casa. E os detalhes aqui. Tô de fone, essas coisas assim. Eu vou pôr também. Então, beleza. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Boa noite, Raquel. Boa noite. Obrigada, apesar da gente estar fazendo aqui no Papo na Bica, né? Você que me chamou, então a bola é sua. E obrigada pelo convite. Ah, é uma honra, nossa! Até agora, eu tava até falando com uma amiga minha lá do nosso curso lá de formação. Falei, nossa, eu tô até ansiosa, assim. E esse tema é um tema que eu venho trabalhando ele já tem uns 2 anos, que eu venho... Eu vou precisar, inclusive, que você me fala sobre isso, porque eu não tenho a menor noção do que é esse negócio de criança interior que o povo anda falando aí. Então a bola é sua. Não sei se eu vou poder ajudar em alguma coisa. Tem, mas claro que você tem. Você colocou lá no story do Papo na Bica, uai. Mas isso não tem nada com esses treinos. Eu nem sei o que é que Mas é você chama de aquilo lá criança mesmo, é interior. aquilo que você Então bora lá. colocou. É aquilo lá que você colocou. É? É aquilo lá. Eu li e falei, uau, e depois ela fala que não sabe. Ah, Eu tá. tenho escutado todo mundo falar nesse trem de criança interior, mas não sei que diacho que é isso que o povo anda falando, né? É aquilo lá mesmo que você colocou, é daquele jeito, é o que a gente traz. E será que aquela criança lá, né, ela é menos capaz do que nós hoje? Né? Daquela forma mesmo que você colocou. A criança interior, ela vem assim com... Eu olho para essa questão da criança interior como uma maneira para que a gente possa olhar para essas questões que a gente traz e que, de uma certa forma, ao invés de crescermos, né, nos tornarmos adultos grandes, a gente se torna só fisicamente grande, com corpo de adulto, porém emocionalmente totalmente infantilizado. Né? Aqui no consultório, o que eu atendo de pessoas que vêm e que entram em processos infantilizados, de birra, mas não é que ser criança é errado, é porque eles entram na dor. Né? Eles entram num momento, né, numa questão que eles viveram na infância que não foi trabalhada e que eles não superaram de certa forma. Desculpa a minha ignorância, Raquel, mas o que isso aí tem a ver com a criança interior? Desculpa, mas de verdade eu não entendi. Assim. O que o fato da pessoa estar infantilizada tem a ver com essa questão da criança anterior? Assim, como é que é esse olhar? Sim. Eu não entendi. Eu percebo a dificuldade, né, que o adulto tem de crescer. Ok. Essa risada. Não, é porque eu tenho um olhar assim um pouco diferente para isso. É o que eu te falei aquele dia. Você tem certeza que você quer falar desse tema comigo? Porque, primeiro, eu não sei o que eu vejo muito aí, muita coisa, curso de criança interior, muita fala sobre criança interior. Sim. E eu nunca
fui lá, né, para ver o que é. Então eu te falei, Raquel, eu não sei nem se eu vou saber falar com você sobre isso. Então eu posso compartilhar aqui com vocês as experiências, né, que eu tenho pessoalmente e as experiências que nós temos também ao longo desses anos com outras pessoas, do que eu sei a respeito daquilo que eu pus lá, né, da criança que habita em mim, né? Essa questão, bom, só dar boa noite para a galera que está chegando aqui, tem um monte de gente chegando depois que a gente começou. Bem-vindo, tá, pessoal? Muito bem-vindo. Vai ser uma conversa interessante, porque eu vou aprender muito aqui hoje. Como sempre, eu aprendo muito, mas hoje mais ainda, porque esse tema para mim é uma coisa nova, né? Então, bora aprender junto. Mas esse olhar, por exemplo, que quando eu vejo um adulto infantilizado, né, como você disse, eu não consigo deixar de olhar, até mesmo porque a gente vê isso nas representações, uma pessoa só não se torna adulto quando ela ainda permanece queixando, né, com crítica daqueles que vieram antes, que ela não recebe. Como ela não recebe, ela não cresce, né? E é aquilo que eu sempre tenho aquela frase que eu amo, né? Uma frase minha que eu adoro. Como é que é? A grandeza do grande reside na grandeza do pequeno. Ou seja, ninguém vai se tornar grande sem primeiro reconhecer o seu lugar de pequeno, né? Então, isso aí tem muito a ver com a questão da ordem. Porque se eu estou fora do meu lugar, eu permaneço, como você disse, né? O meu corpo cresce, eu envelheço, tenho ruga, branqueio cabelo, cai cabelo, escambau, mas eu permaneço comportando, exigindo da vida, né? Como se fosse uma criança. Eu acho que aquilo que eu quero, eu posso, né? Acho que aquilo que basta eu querer, que a vida vai me dar de bandeja. Então, esse olhar, né? O olhar que eu tenho para essa questão aí de um adulto infantilizado. Então, você tá chegando aí para vocês alguma coisa? Ou caiu aí? Porque para mim teve uma queda de luz aqui. Você está me ouvindo, Raquel? Trazer suco. Raquel, Oi. teve uma queda aqui, perdeu aí? Acho que voltamos, né? Pode ser que a gente fique sem luz, pode ser que fique sem internet, pode ser que a gente pare no meio aqui, que seja, né, forçada a parar no meio. Então vamos lá enquanto a gente tem tempo. Se a gente então, cair, nós vamos levando. Quem cair, a outra leva aí. Então, isso é o que eu vejo, sabe, Raquel, sim, sobre isso. Sim. Não adianta nós queremos colocar isso na conta da criança, sabe? Eu, adulto, dizer que é por causa das dores da minha criança. Isso é só mais uma desculpa que a gente fica dando pra gente mesmo. Porque, na verdade, se eu for olhar, pelo menos esse é o meu olhar, tá? Assim, eu não quero ferir o olhar de ninguém, estou dando o meu olhar para isso. Porque se eu olhar para a criança que eu fui, para o adulto que eu sou hoje, por exemplo, aquela pergunta que a gente sempre faz, quem veio antes, né? Você adulto ou a criança que você foi? Sim. Então, e outra pergunta interessante, né? Não sei. Oi. Oi, Raquel, tá caindo demais. Eu tô achando melhor a gente deixar essa prosa com outra hora. Senão vai ficar chato para as pessoas, fica muito picado. Você tá com Wi-Fi? Eu não sei até onde. 4G? Ai, nem sei com o que eu tô. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Oi. Eu acho melhor, Raquel, a gente remarcar, porque senão toda hora a gente vai ser interrompido aqui, vai parando. Novela, né? Mas a hora que eu sentei aqui, eu imaginei que ia ser assim, por causa da tempestade que tá lá fora. Tá. O que você ia dizer? Vamos tentar mais um pouquinho só? Se continuar, a gente para. Tá, ok, vamos lá.
ver se o pessoal está com paciência Você com a ia gente. falar uma pergunta, você ia falar sobre uma pergunta. Pois é, ainda tem essa. Agora eu estou falando os trem, aí eu passo, pá, corta e esqueço. Vamos ver. Tá. Então, quem veio primeiro? A criança que eu fui ou o adulto que eu sou, né? E quem veio primeiro é a criança que eu fui. Sim. E muitas vezes o adulto fica com dozinha da criança. E aí eu pergunto, você daria conta daquilo que você como criança deu hoje como adulto? E muitas vezes, se a gente for bem honesto com a gente vai ver que a nossa criança tinha uma força descomunal, que hoje talvez eu diria, eu não daria conta de fazer isso. Então, eu não consigo ter esse olhar de pena, né, da criança que nenhum de nós fomos. Sim. Por mais, e principalmente se tiver sido uma infância sofrida, aí mais força ainda, mais admiração ainda a gente tem que ter por essa criança, né? Então, tá tendo relâmpago no fundo, galera? Então, essa criança, na verdade, aí o adulto diz assim, né? Como você falou aí, de processar as dores dessa criança. Na verdade, essa criança, ela foi muito além dessas dores. Ela me trouxe até aqui. Eu só precisaria pegar uma puta de uma lição com essa criança que eu fui, né? Que será, que postura que essa criança, que a Ilminha, eu chamo a minha criança, né? Que postura que a Ilminha teve para atravessar isso tudo? O que ela fez, né? Que rumou ela chegar até aqui? Então, eu não sei se seria processar dores, sabe? Mas é beber o caldo dessa criança, é pegar a força dessa criança. Esse negócio de processar demora muito. Eu falo que o processo, né, é aquele trem do juiz lá, que demora uns 15 anos. Então, eu acho que se a gente olhar para a criança que a gente foi, e que está aqui dentro, porque nós somos tudo aquilo que nós somos hoje, tudo aquilo que nós fomos, né? Ou seja, tudo aquilo que nós fomos nos contém hoje, né? Então, se a gente pegar a força disso tudo aí, puta merda, a gente fica um adulto muito mais inteiro, né? É um olhar que eu tenho para isso aí. Tem uma frase de um poema do Fernando Pessoa que eu acho linda a frase. Fala assim, quem fui chora na estrada. Tipo assim, eu vim ser quem sou, eu deixei ali, chorando. Agora, quando eu descubro que o que eu sou não é nada, preciso ir buscar quem fui, que me espera na estrada. É um poema, e aí tem essa frase, mais ou menos isso, que ele fala, que o adulto, ele sai em busca de algo e deixa quem ele foi para trás, que é a criança. E aí, mas olha só esse olhar. Desculpa. Sim, aí quando ele descobre que ele não é nada sem a criança dele interna, ele precisa voltar para buscá-la. Mas sem essa de que eu vou lá e pôr essa criança no colo, morrendo de dorzinha e passar a mãozinha na cabeça dela. Porque ela já vivenciou aquilo, que ela já foi além daquilo. Sim. Entendeu? Ela não morreu ali. Então, assim, na verdade, eu que tenho que ir lá, em termos da ordem, né? Eu que talvez tenha que me apoiar. E aí, me conta o que você fez, que você aguentou passar por isso com tanta majestade, né? Com tanta firmeza que eu cheguei até aqui. Né? Então, tem talvez uma pessoa falando aqui, Wilma, que é assim, ó, é conversa fiada colher a criança ferida, então não é isso que a Wilma disse. A Wilma, vocês estão distorcendo, né, Wilma? Eu disse que eu não entendo nada disso. Eu disse que eu ia compartilhar o meu olhar. Eu não entendo essa questão de criança interior e nem de acolher. Eu estou compartilhando o meu olhar, né, sobre essa questão. Tanto que eu pus lá, criança que habita em mim, porque é o que eu sei, né? Eu não sei nada de criança interior, eu nunca estudei, nunca li, portanto eu não posso falar. Eu só posso falar daquilo que eu já vivi na minha carne e daquilo que eu já vi outras pessoas, né, das experiências conosco. Inclusive, nós tivemos um seminário dos alunos, eu não me lembro há quantos anos atrás, sei lá, 4 anos atrás, não lembro mais. O tema desse seminário foi exatamente esse, né? Caminhando com nossas crianças. Olha, e foi uma coisa estonteante, porque nós tínhamos tido ao longo desse ano muitas experiências onde as pessoas que nos procuraram, de repente a gente teve assim, entre aspas, um insight, né? Muitos recursos elas conseguiram encontrar
na criança que ela tinha sido. Recursos para lidar com dores do presente agora. Isso. Então, não é acolher a criança, sabe? É ir lá e fazer uma sabatina. Me diz o que eu preciso fazer. É porque essa criança já aprendeu isso. Essa criança, o que eu sugiro, o que eu proponho eu não consigo dizer que eu vou acolher essa criança. É ela que me acolhe. Entende? Sim. É tipo assim, quando você fala acolher, é porque não é acolher com pena. Né? É acolher no sentido de que a criança, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela fez o movimento da criança interior e ela descobriu um abuso com esse movimento. Ela não tinha consciência. A criança dela mostrou isso para ela em um movimento. E aí ela entrou num processo de piedade, de autopiedade, né? De si mesma, da criança que ela foi. E aí ela vai para o adulto no tom de voz, na fisionomia, vai para a criança no tom de voz, na fisionomia, né, o tempo todo. E aí a questão é mostrar para ela, a sua criança conseguiu, por que você não consegue lidar com isso? Né, a sua criança foi capaz de sobreviver, tanto que você não tinha consciência disso, ela teve que te mostrar. Olha a força da criança em mostrar isso para você. Isso, Raquel, isso eu posso te falar de cadeira, né? Eu não preciso nem pegar a experiência das pessoas. Eu sofri abuso quando criança, né? 2 anos e meio, 3 anos de idade. E por isso que eu te falo, assim, com conhecimento de causa, dessa força que existe na criança, que todos nós fomos, né? Então, quando eu lembrei disso, eu tinha uns 11 anos de idade. Eu não era adulta ainda, eu ainda era uma criança. E eu lidei com isso aos 11 anos de idade, né? É claro que na hora... Não precisa arrepiar. Isso me tornou quem eu sou hoje. Sim. Não precisa arrepiar. Isso me tornou quem eu sou hoje. É isso que eu digo, é isso que me ensina muito a admirar todo mundo, tudo aquilo que toda criança já passou. Porque não importa o que tenha sido, sabe? Toda criança é majestosa para lidar com a dor, porque ela se torna adulta. Então, quanto mais uma criança é sofrida, mais ela merece a nossa admiração. Não estou aqui pregando para a criança sofrer, mas estou dizendo que nós precisamos ter um olhar de muito respeito, né, a começar pela criança que nós fomos. Então, às vezes a pessoa está, ai, coitadinha de mim, apanhei muito quando eu era criança. Eu também apanhei muito quando eu era criança. E aí, o que eu faço agora? Faço valer cada varada. Até mesmo porque eu não estava rezando quando eu apanhei. Eu estava fazendo alguma coisa que eu não devia estar fazendo e naquele momento, é o que a minha mãe sabia fazer para me ensinar que aquilo ali não podia. É certo bater? Quem sou eu para dizer? Eu não tinha 18 anos quando a minha filha nasceu. Eu não tinha 19 anos quando nasceu minha segunda filha, que é o caso da minha mãe. Então, com 20 anos, com 22, 23 anos, minha mãe já tinha 3 filhos. Então, eu era virgem ainda com 22, 23 anos. Então, quem sou eu para dizer que ela não devia ter feito isso? Só posso ver que eu não estava, ela não fez isso, eu não estava dormindo quando ela fez isso, eu estava aprontando alguma. Né? Então, é sofrido quando uma criança apanha. É claro, dói. Mas aí eu vou ficar com dozinha de mim porque eu apanhei muito? Não, eu aprontei, arco com as consequências e aprendo e faço valer alguma coisa. Quanto maior é a dor, né? Sim. Então, essas coisas que eu própria vivi, por exemplo, eu saí de casa com 10 anos de idade, eu fui morar na casa de pessoas que não eram nem parentes, né? Então, assim, eu já sentei na mesa e eu não podia comer mais do que um pão, eu não podia repetir a comida, entendeu? Mesmo que eu tivesse com fome, eu não podia repetir o prato. Eu tinha 12, 13 anos, eu lidava com isso. Eu tinha que acabar de comer, eu tinha 12, 13 anos, eu tinha que acabar de comer, limpar uma casa e arrumar a cozinha antes de eu estudar. Eu acordava de noite com as pessoas falando, os moradores da casa, falando mal de mim, da minha família. E eu não falava isso na casa dos meus pais, porque se eu reclamasse, é claro que a minha mãe ia me voltar comigo para casa, por quê? Porque ela não queria que ninguém judiasse da filha dela. Então eu lidei com tudo isso, sabe, com muita força, com muita dignidade, porque eu sabia a força que eu tinha, eu sabia onde eu queria chegar. E eu não podia voltar, porque se eu voltasse, como é que eu ia voltar lá para a roça? Como é que eu ia seguir com meus estudos? Eu queria estudar. Eu só podia estudar num lugar nesse mundo, na faculdade, que era aqui no UFMG, porque eu não tinha dinheiro para ir para outro lugar. E aqui eu tinha tia que morava, eu tinha onde ficar. Isso tudo eu tinha 10, 11, 12, 13, 14, eu lidava com isso. Sabe? Então, como é que eu posso olhar para uma criança que tem uma história rica dessa
e De achar força. que essa criança, porque ela passou por dor, eu que vou acolher. Muito pelo contrário, eu busco recursos nessa criança quando eu Uhum. preciso. É só isso que eu estou dizendo acerca, não estou falando nada de contra-acolher, tá, pessoal? Não é isso. Eu estou dizendo que eu busco recursos, né? Se esse é o Sim. significado disso, como eu disse, eu não sei, tá? Sou ignorante, não tenho competência para falar disso, eu te avisei disso. Então, se for isso aí, né, então é a mesma coisa. Né? Então, é Sim, buscar recurso na criança que a gente foi, mas não com o olhar de trabalhar as dores da criança. É trabalhar as dores do adulto. Muitas vezes, na sim. verdade, a pirraça do adulto por não concordar com a infância que ele teve. Por ele Isso. reclamar de que a infância dele não foi uma infância boa do jeito que ele acha que ele merecia. Né? Que, na verdade, é isso. A gente Exatamente. acha que a gente merece tudo nessa vida. Na verdade, não. Né? Na verdade, tudo que a gente tem aqui nesse mundo é um presente, a começar pela nossa própria vida. Né? Mas aí a gente fala, não, eu queria desse jeito, eu não queria que fosse assado, blá, blá, blá. E aí nós nos tornamos um adulto pirracento, não concordamos com nada do nosso passado. Obviamente, o passado tá na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. A gente vai capengando como adulto pela vida fora. Sim, Compreende? sim. Então, se esse trabalho, né, for para isso, para ajudar a gente a chegar, falou, oh, criança, ô Ilminha, e aí? Me dá uma dica, o que é que eu faço nesse contexto, né? Então, hoje, por exemplo, se eu estou numa mesa e tem uma comida que não está com gosto muito agradável, eu já passei vontade de comer e não queria nem saber se a comida estava ruim, sabe? Então, se eu Uhum. olho para a Ilminha, ela diz assim, Ilma, para de reclamar e come, porque você já teve tempo de você não ter o que comer. Então, come, para de reclamar. Então, assim, na Sim. verdade, a Wilminha, né, ela me dá força, sabe? Em momentos onde, às vezes, eu esqueço que eu devo agir como gente grande. Né? Uhum. Bom, é assim que eu uso esse recurso na minha vida, né? Inclusive, em relação a essa questão do abuso, né, que eu falei aqui com você agora há pouco, tudo isso que as crianças passam dá uma força descomunal para o adulto. E o problema, no caso do abuso, por exemplo, né, é que muitas vezes o adulto, depois que a gente se torna, por causa da questão moral, a gente começa a bater na criança que a gente foi, tipo assim, como é que você foi passar, né? Como é que você permitiu, como é que isso começa a bater por causa do nosso olhar moral, começa a bater Uhum. na criança. Né, que a gente foi. Só que a criança não sabia que aquilo ali não podia. Ela não sabia que aquilo era brincadeira de gente grande. Para ela, aquilo ali Uhum. era uma brincadeira como assim, vamos brincar de casinha? Né? Para ela era uma brincadeira comum, como outra Sim, qualquer. sim. Mas o adulto sabe disso. Eu sei disso agora, aos meus Isso. 54, aos meus 30, aos meus 20, mas eu não sabia disso aos 2 anos e meio, aos 3. Né? Uhum. Aí como é que eu vou pegar a Wilminha de 3 anos e ficar batendo nela, né, fudendo com a vida Uhum. dela depois, a vida sexual, não conseguindo ter parceiro, não conseguindo ter vida, que são, às vezes, efeitos disso, né, de um fato desse na vida de uma criança. Por quê? Porque o adulto começa a bater na criança que ele foi. Ele começa, que a Uhum. gente chama aqui no universo das constelações, a gente chama de espiar, né? Então, a gente Uhum. começa a fazer maldade, ao invés de admirar, de ter aquele olhar, né? Que o Dess fala, o que a gente põe no lugar da pena? A gente põe a admiração, né? Então, ao invés de admirar a nossa força em fazer aquilo, tudo que a gente fez para chegar aqui, sabe? Para chegar aqui a pessoa que a gente chegou. Então, eu acho que a nossa criança, ela, se a gente olhar para ela pode muitas vezes nos tirar de muita pirraça que nós adultos nos metemos e colocamos. Inclusive, a gente põe a gente de castigo lá, né? E esquece disso. Coloca Né? E isso. esquece disso. É, Então, é, é tão interessante, Wilmer, isso que você diz, porque nós adultos, o que muda é esse olhar do adulto para a criança. Porque o que, que acontece, né? Como que o adulto olha para uma criança frágil, sensível, não sabe de nada, não conhece da vida, não tem experiência da vida, então não vai ser capaz de nada. Só que aí é onde que está o X da questão. Esquece que quando é criança, passou por tudo sozinha e se tornou um adulto mimizento. uhum. E foi uma criança fantástica, passou por um monte de coisas sozinha, e a hora que cresce, é um adulto que dá birra, é um adulto mimizento, é um adulto que enche o saco, que critica, que julga o tempo inteiro, que tem pena de si mesmo.
Pois é, mas olha, quem faz isso é porque, na verdade, já faz isso antes. Se eu julgo os meus pais, eu sou os meus pais. Então, eu só consigo me criticar, eu só consigo me julgar, eu só consigo ser exigente comigo a tal ponto de atrapalhar a minha vida, enquanto eu sou assim com os meus pais. Porque eu sou metade eles. Então, assim, eu sou 50, isso é biológico, né? Eu sou 50% um, eu falo que nós somos misturinhas perfeitas dos nossos pais. Sim. Então, se eu ainda exijo deles, eu exijo de mim. Se eu ainda critico eles, o que dirá criticar eu, né? Então, enquanto, na verdade, o que eu quero dizer é, o buraco é um pouco mais embaixo, eu acredito, sabe? Porque, na verdade, quando a gente consegue pegar isso tudo, né? Pronto, a criança tem a força dela, né? E o adulto Sim. tem a força da criança. É essa sequência, né? A criança tem a força dela quando ela pega isso dos pais e depois o adulto tem a força também dessa criança. Por quê? Porque, na verdade, está tudo aqui. Né? O que eu acho bonito disso, Raquel, é Sim. que os recursos estão acessíveis. Né? Às vezes a pessoa fala, como é que eu faço isso? Tá aí, a solução tá aí, o recurso tá aí em você, né? Não tá lá fora, não tá no terapeuta, não tá no constelador, não tá no próximo curso, né? Os recursos estão acessíveis para todos nós. Tudo aquilo que chegou Sim. pra gente, mas primeiro eu tenho que estar de acordo com aquilo que chega. Então, assim, para mim, o primeiro passo, né, é esse, né? Acolher Essa- quem nós somos. Acolher quem nós somos é acolher primeiro nossos pais. Tudo aquilo que nos antecedeu. Se eu não acolho tudo aquilo que nos antecedeu, eu não acolho nada. Nada. Né? Sim, você ia dizer algo? Assim, é tão interessante essas visões, né, das constelações, de tudo que o Bert traz acerca do olhar dos pais e como que uma criança olha para os pais, né? O olhar de uma Uhum. criança para o papai, para a mamãe, como que é visto. Por exemplo, uma criança que, né, que desde pequenininha entra naquela questão do amor cego, né, o amor que adoece pelos pais, que você mesmo e o Décio já disseram lindamente, que é aquela questão da... É uma prepotência tão grande, né, como diz o Décio, é uma prepotência tão grande de achar que consegue salvar um pai e uma mãe, né, e aí entra nesse movimento a criança em relação aos pais, de querer salvá-los, né, dos problemas, das questões deles. E eu percebo tudo isso assim com... Eu percebo assim de uma forma o quanto nós somos abençoados por termos essa infinidade de recursos hoje, né? E poder cuidar de cada questão, de cada coisinha que vem que nos remete, que a gente vai vivendo, vivenciando no decorrer dessa caminhada nossa. E eu, por exemplo, assim, com as minhas experiências, com todas as minhas questões que eu já vivi, uma que ficou muito marcada foi a questão da criança interior. Né? Porque a minha criança, ela vem de uma família de 5 filhos, mãe, dona de casa, cuidando dessa menineira toda, o pai sai para trabalhar o dia todo, aquela coiserada toda, e é aquele não olhar da mãe, né, para mim mesmo, que me visse. E em cima disso eu assumi uma responsabilidade. Desde pequenininha, eu me lembro, eu me recordo de ser muito responsável com tudo. Eu lembro de fazer dever sozinha, todas as minhas coisas muito bem organizadas, né? E aí quando chega na fase adulta, uma dificuldade imensa em lidar com tudo sozinha. Sendo que na infância eu dava conta. Na infância tudo era possível, eu conseguia fazer um monte de coisa sozinha. Aí cheguei na fase adulta e é complicadíssimo, muita coisa nesse sentido, né? Que entra nesse movimento da autopiedade, pena da criança interior, coitadinha dela, que não dá, né, que fez tudo sozinha. Aí entra nesse movimento de ter pena de si mesmo. É. Falta Sabe, vara, né? Falta vara.
Sabe, é fácil compreender quando uma criança, por exemplo, como você disse, né, quer salvar os pais, quer dar a vida pelos pais, por exemplo. É até fácil compreender isso. É difícil compreender o adulto, né? Porque a criança, ela não tem noção disso aí. Ela acha que o amor dela pode tudo. Agora, quando nós nos tornamos adultos, nós sabemos os nossos limites, né? Pelo menos deveria saber. Só que a gente continua com aquele olhar, né? Aquele amor cego. E é interessante porque uma criança, como você disse agora, né? No seu caso também, foi o mesmo caso meu, a gente faz o que precisa. Então, por exemplo, a minha mãe tem que sair para trabalhar, ela não está lá para fazer o dever comigo. Então, eu tenho que fazer meu dever, eu sei que no outro dia eu tenho que entregar. Então, a criança sabe que a mamãe precisa sair para trabalhar, né? Aí a gente começa a crescer e eu digo que a gente fica burro. Porque a gente começa a olhar para aquela mãe e fala, minha mãe não ligava para mim, minha mãe não me amava. Olha, sair para o trabalho era o jeito que a sua mãe tinha de mostrar o amor dela, porque de repente ela tinha que pôr comida, ajudar o pai a pôr comida na mesa, ou às vezes ela tinha que fazer sozinha, sei lá, né? Então não era do jeito que a gente queria, mas era do jeito que podia ser. Sim. Por isso, né, que eu digo que olhar para onde olha o amor dos pais e olhar nos olhos dos pais, entre aspas, né? Enxergar o amor dos pais, não naquilo que eles falam, às vezes nem naquilo que eles fazem, mas nos deixar tocar de verdade pelo que está lá dentro é surpreendente, né? E ajuda muito. E quando nós nos tornamos adultos, é isso que você disse, né? A gente olha para a criança que a gente foi e fala, sua boba, você não viu que você não era amada, não? Né? E aí a gente começa a criticar, né? A gente começa a criticar. Ou então, ainda lá na infância, a gente jura, quando eu crescer, eu não vou fazer assim, né? Então, mas o que quer que tenha sido, a criança deu conta, né? Deu conta e chegou até aqui. Então, aí agora, talvez, caiba ao adulto dizer, né? Olha, tudo bem, passou, você não precisa mais. Agora você pode ir lá, você pode pedir um colo para a mamãe. Agora a mamãe ela tem mais tempo, a mamãe agora está mais disponível. Mas o adulto mantém a criança na pirraça. Sim. Ele diz para a criança, você não vai pedir, né? Então eles querem dizer, olha, passou, né? Pode ir lá, pode pedir agora. Sim. Não pode ficar de pirraça mais não, porque ele mantém a criança na pirraça. Essa dica, né, de tirar a gente da pirraça, eu gosto muito dela. E é literal mesmo, né? Então, às vezes, eu digo, não, me dá um tempo que agora eu estou de pirraça. Né? Me dá um tempo, eu preciso de um espaço aqui para resolver minhas questões, para me tirar da pirraça, né? Então, quando a gente tem essa consciência, essa liberdade de poder ser sincero com a gente nesse sentido, é um grande recurso, né? Porque aí nós nos reconhecemos, né? E reconhecemos aquilo que nós trouxemos conosco também lá da infância, né? Por exemplo, quando eu gostava muito de batatinha frita. Lá na roça não tinha batatinha frita, não tinha batatinha. Batatinha não é coisa que se plantava, pelo menos na minha terra não plantava, não planta até hoje. Então a gente só tinha batatinha frita quando comprava na cidade. E eu adorava batata frita. Eu ia poucas vezes na cidade, mas meu pai ia todo dia. Meu pai mexia com caminhão de leite, levava leite das fazendas e entregava na cooperativa, numa cidade que ficava pequenininha, que ficava a 60 quilômetros, sei lá, de onde a gente morava. E ele... Então, o que eu fazia? Quando eu estava com muita vontade de comer batata frita, eu inflamava a garganta. Porque então, a minha mãe me dizia assim, minha filha, o que você quer comer? E adivinha, eu dizia, quero comer batata frita. E aí minha mãe pedia meu pai para trazer a batata frita, né? Traz uma batata frita. Aí ela fazia batata frita para mim. Então, olha só, aí eu olho hoje e falo, era manipulação? Era, manipulava para comer batata frita. Mas era a inteligência da minha criança, o jeito que ela conseguia comer batata frita, né? Mas hoje, como adulto, eu preciso fazer isso? Eu posso simplesmente dizer, eu estou com vontade de comer batata frita. Você pode fazer batata frita para mim, mãe? Você faz hoje, né? Entende? Ou eu mesma vou na cozinha e faço. Sim, só que aí nós mantemos isso e colocamos a culpa, que quando eu era criança aconteceu assim, assim assado, né? Mas eu posso hoje ter um olhar mais maduro, né? E reconhecer que aquilo naquele momento era o recurso que tinha, né?
Mas essa criança passou por aquilo, ela conseguiu as batatas fritas, né? E agora ela pode usar esse aprendizado e ampliar o universo dela como adulto, usando isso também. Sim. A ponto de, quando ela perceber que a criança que habita nela está manipulando, ela pode dizer, né? Olha, que coisa, né, minha? Vamos lá, não precisa mais, boba, agora não precisa mais, agora você pode pedir. Né? É assim que eu vejo, sabe, Raquel, esses recursos, né? E não importa se é criança interior, se é criança que habita em mim, não faz diferença. É criança que nós somos. Eu acho que não sou muito ligada a esse negócio de nome. Né? Você conta, né, a questão da batata frita, eu me recordei também de quando eu era criança, eu dei todas aquelas doenças, catapora, sarampo, rubéola, coqueluche, aquele do ovo, cachumba, tudo que você imaginar, rubéola, todas essas doenças, a lista inteira eu tive. A lista inteira. Nós somos 5 irmãos, eu acho que eu fui a única que dei todas. Todas as doenças. Era uma forma, né, de que acontecendo isso, minha mãe poderia olhar para mim, cuidar de mim, porque eu não demandava para ela. Eu não tinha demanda para ela. Né? Eu só tinha demanda quando eu ficava doente. Então eu tive que dar a lista inteira do CID lá de doença para ela poder olhar para mim e poder me cuidar. Eu vou te contar o que curou a minha manipulação. A Wilminha parou de manipular. Então, quando eu tinha, como eu disse, né, saí de casa aos 10, morei um tempo com algumas pessoas, e aí depois a minha avó mudou para essa cidade petitinha para cuidar de mim, a vovó Geralda. E aí, um dia, eu tinha, né, garganta inflamava com frequência e vivia no bezetacil. Aí a vovó falou assim, aí chegou a hora de eu morar com a vovó. Aí a vovó disse assim, minha filha, eu vou fazer para você um vidro de biotônico Fontoura, eu acho que existe até hoje. Existe. Com 3 sementes de sucupira. Você vai ver, tira e queda. E a vovó fez para mim um frasco, assim, era grandão, de biotônico Fontoura, com 3 sementes de sucupira. Eu digo que, eu não sei se realmente, fica aí a receita para vocês, tá? Um vidro de um frasco de biotônico Fontoura com 3 sementes de sucupira, tá? Se vocês tiverem filho, marido, né, mulher, amigo, vizinho que inflama a garganta, é ótimo, tá? Eu sei, Raquel, que o pessoal que está nos escutando aí, nunca mais minha garganta inflamou. Era sério. Ruim. Era ruim. Sério. Eu não sei se é porque o biotônico Fontoura e a sucupira foi bom demais, ou se é porque realmente era bom demais, ou porque era ruim demais, eu não queria mais tomar. Eu sei que foi tiro e queda. Foi um vidrinho só, não precisou nem do segundo. Né? Eu não tomei nunca mais bezetacil para garganta. Então, sabe, rapidinho minha criança aprendeu eu falo com você que eu fui uma criança esperta, né? Ela aprendeu a resolver essa questão da manipulação. Né? É isso aí. Sei lá. Não está falando que a vovó é das boas. Ela é das boas. É muito boa. É várias histórias dessa vovó Geralda sua, né? Tem muitas histórias várias dela. Histórias dela. Eu tive a sorte de viver com ela, né? Então eu tenho muita história dela. Eu tenho muito dela comigo, né? Sou mulher de sorte. Sim, mas e aí, meu amor? Essa questão da gente, né, enquanto criança, e fazendo esses movimentos, né, são os recursos que nós vamos encontrando, né, para a gente ir dando conta, de certa forma, do que a gente sente que falta. Não quer dizer que falta, propositalmente, né, a forma que nós, enquanto criança, sentimos algumas questões relacionadas aos nossos pais. Por isso que quando cresce, vem essa crítica, essa cobrança imensa em relação a eles. Porque é a forma que sentiu lá na infância. Então, aquela época que sentiu lá na infância era uma época sem recursos, sem estudo, sem experiência. E aí cresce com estudo, com recurso, com experiência, mas a mesma postura e o mesmo sentimento. Né? Não tem o desenvolvimento. Aí precisa passar por todo um processo, que você fala aí da questão que não gosta do processo, para poder conseguir enxergar essas questões. Né? Porque não quer dizer que a criança sente algo igual eu senti
a questão da falta do olhar da minha mãe, que realmente a minha mãe não olhou para mim, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque, por exemplo, nós somos 5 irmãos, só eu e um irmão meu que teve esse sentimento, os outros já não tiveram. Né? Então, como que fala assim, então minha mãe não olhava para mim, mas eu olhava para os outros todos? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é a forma que a gente sente enquanto criança. E olhar para isso enquanto adulto, numa questão de cuidar da criança, mostrando para ela que aquele sentimento não quer dizer que ele seja verdadeiro naquele momento. Porque tem algumas questões, né, Wilma, que a criança passa na infância que realmente são verdadeiras. Questão de rejeição, enfim, existem várias outras Raquel, vertentes. esse negócio de rejeição, acho assim, a criança não sabe disso. Mas um adulto falar assim, eu fui rejeitado na infância, com todo respeito, eu não tenho... Eu olho para isso assim com um pouco de... Sabe? Sim. Com todo respeito, mas com falta de paciência. Porque a criança, fulano não gosta de mim, ainda vai lá. Agora, um adulto, ainda ter isso com ele, minha mãe não me rejeitou, se ela tivesse rejeitado, ela tinha te matado na barriga. Aliás, se ela não me queria e me deixou nascer, aí mais grato ainda eu tenho que ser. Entende? Sim, sei lá, eu acho que... a gente, na medida que a gente vai crescendo, a gente tem que ir exercitando cada vez mais essa questão da gratidão. Porque do jeito que foi, a gente está aqui. E aí, se eu percebo hoje, quando eu era criança, eu me senti rejeitada. Olha, eu comigo, tá? Eu que comigo mesmo. Mas, poxa, uma menos, né? Porque se você fosse rejeitada, nem aqui você não estava. Né? Porque você nasceu, né? Igual as pessoas sentam, minha mãe me quis me abortar, né? E daí, ela não abortou, e aí? E agora? Você já agradeceu? Porque mesmo ela querendo te abortar, ela não abortou e te deixou nascer? Você devia ser mais grato ainda. Então, são sentimentos, sabe, que a gente fica... Nós tivemos um professor, né, acho que o professor é uma coisa eterna, tivemos o Gunta Viva. O Gunta, ele dizia assim pra gente, explicações não passam de chupetas. Então, muitas vezes a gente fica explicando as coisas pra gente mesmo, sabe? Para ficar acalentando a gente, sabe? Enquanto a gente não quer fazer aquilo que a gente precisa fazer. Porque é muito mais fácil dizer, eu não dou um passo porque minha criança tá assim, eu não dou mais um passo porque aconteceu isso na minha infância, eu não dou mais um passo porque me aconteceu... pegar uma coisa que é minha responsabilidade agora de adulto e ficar transferindo para um outro contexto que já passou, né? Onde eu só posso buscar recurso, né? Onde eu só posso pegar recursos. Então, eu não consigo alimentar isso nas pessoas, por quê? Porque eu não acredito que eu acredito que elas são amadas, porque elas estão aqui, sabe? Em algum ponto do mundo elas são amadas. Se elas não são amadas, sei lá, pelos pais, o que eu duvido muito, porque só tem coragem de dizer isso quem não tem filho, né? Que um pai e uma mãe não amam um filho, só tem coragem de dizer isso ou de sentir isso quem nunca teve um filho, né? Então, não importa o que eles façam depois, mas a gente não tem escolha de não amar um filho. Sim. Só ficar protelando a nossa responsabilidade de fazer algo aqui, agora. Posso buscar recurso onde quer que seja. Posso e devo, porque eles são muitos. Mas ficar justificando o que eu não faço por causa disso, isso causa um atraso danado de vida. Sabe? Então eu passo aí 20, 30 anos da minha vida justificando, eu sou assim por causa daquilo, eu sou assim assado. Eu fiz isso muito na minha vida. Eu sou assim porque eu saí cedo de casa. Eu sou assim porque minha mãe me bateu quando eu era criança. Eu sou, sabe? Eu sou assim por causa da... Eu fiz isso até meus 30, sei lá, meus 30 anos. Pensa bem, né? E isso não, como diz na minha terra, isso não dá pano pra camisa, sabe? Não dá. Não dá pano para camisa. E é um movimento, assim, Wilma, que se vê muito nas pessoas, né? Igual você que tem muita experiência, mas o Décio com essa questão das formações.
Vocês veem muito isso nos adultos, né, que buscam a escola, o IDESV. Eu aqui com a minha experiência também no consultório, eles, assim, né, assim como nós também, eu também já estive nessa postura de cobrança, de pôr culpa, né, de não ser autorresponsável pelo que era meu, e fazer realmente esse movimento, né, de responsabilizar o outro pelo meu fracasso, pelas minhas intempéries, né, digamos aqui, pelos meus infortúnios. Então, assim, e quando a gente vai tomando consciência de tudo isso, e como você disse lá naquela frase, a grandeza daquela criança, né, de ter vivido, de ter passado por tudo aquilo sozinha, com os recursos que ela tinha. E aí, quando a gente se torna um adulto, né, com essa visão totalmente distorcida, né, igual você usou essa questão da rejeição, que é algo assim, que parece muito adultos com esse sentimento de rejeição do pai, da mãe, né, infinita coisa que eles trazem em relação a essas questões, e o quanto isso, né, distancia a pessoa dessa questão que você disse mesmo, da gratidão de estar vivo simplesmente pela sua própria vida, de ter recebido essa vida de seus pais. Né? Isso distancia eles e eles começam a entrar naquela questão que você fala do reclamar, né? Que você usa muito essa palavra, que o contrário de viver é o reclamar. Não é isso que você diz? Reclamar, né? Quem reclama não vive. Não vive, não vive. Aí eu lembro muito quando você usa essa palavra, porque tem gente que fala assim, o contrário de viver é morrer. Não, é reclamar, né? Porque não vive. Eu não esqueço quando você disse isso a primeira vez. Ficou bem marcado aqui. Então, assim, né, esse trabalho que eu vim fazendo comigo mesma e que eu venho fazendo com as pessoas dessa questão da criança interior, me surpreende de uma forma, assim, fantástica. Porque no movimento também que eu fiz da criança interior, uma criança de 5 anos, ela me mostrou, né? Ela com 5 anos, ela tomando para ela a dor da mãe dela. Dela não suportar ver a mãe chorar, o sofrimento da mãe. E ela com 5 anos, ela toma para ela uma responsabilidade, né? Há um peso que não é dela. Né? Que aí entra nesse movimento do amor cego, esse amor que adoece. E que é pesado. E aí, por bênção, né, que a gente tem dessa filosofia fantástica que é a constelação familiar e todos os recursos que vem abraçando tudo isso, para a gente poder ir e buscar, sabe? Eu tive a sorte de, antes de ter constelação familiar, eu tive minha vovó Geralda. Eu fui mais sortuda. Porque quando eu conheci a constelação, eu falei, pô, isso aqui é a vovó sendo dito de uma maneira chique, né? Antes eu tive a sorte de ter encontrado ela bem antes de ter encontrado a constelação. Eu não tive a vovó Geralda. Eu tive a vovó Geralda. Ah, teve. Mas... Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que às vezes as pessoas falam assim, não, minha avó é muito brava, não gosto dela não. Todo mundo tem na vida uma vovó Geralda, você pode ter certeza. Todo tem, né? Eu não sou privilegiada, não. Todo mundo tem aqui um antepassado que tem essa sabedoria, né? Sim. Porque isso para eles era uma coisa de sobrevida, né? Não era uma coisa eles não tinham esse negócio de trabalhar a criança, sabe? Eles não tinham isso, não. Eles tinham que viver e pronto, e acabou. Então, eles não tinham tempo para isso. Então, assim, as coisas para eles era papum. Por isso que talvez na hora de ensinar pra gente era papum também. Então, se eu ia, minha garganta, que garganta, toma o Quibiotônico Fontoura e pronto, né? Então, isso tira a chupeta da gente na hora, né? Então, tipo assim, opa, deixa eu dar uma de viver, porque aqui não dá para ficar reclamando, não. Deixa eu cuidar da minha vida. Põe a gente nos trilhos mais rápido. Então, todo mundo aqui pode olhar que tem uma vovó Geralda, né? O que tem de adulto precisando sim. de uma vovó Geralda, hein? Tem muito adulto precisando dessa vovó Geralda aí. Mas todo adulto tem. Né? Para tirar a chupeta da boca.
Mas isso é uma coisa, né, que a gente faz constantemente, né? Como eu disse, nós temos recursos assim que a gente desconhece. Então, se a gente não ilumina, né, nós vamos estar sempre encontrando recursos em lugares que a gente nem sabia que tinha. Então, por exemplo, eu não digo, resgatei, já peguei todos os recursos, né? Às vezes eu encontro em mim forças que eu não sabia que estava lá, né? Porque eu sou uma pessoa comum como outro qualquer. Sou uma pessoa forte? Sou. Sou uma pessoa firme? Sou. Mas eu tenho as minhas questões, tenho os contextos onde eu preciso de buscar recursos também, né? Em recursos que vieram antes, seja na minha própria biografia, seja na biografia daqueles que me antecederam. Então, eu faço isso assim, sem a menor preguiça. Então, eu não estou pronta, né? Mas eu também não brinco. Se eu tenho necessidade, eu vou mesmo, né? Eu paro e vou caçar onde é que eu posso encontrar um recurso para... Se eu tenho, não, quando eu tenho, para lidar com isso, né? Mas sabe, E essa fase que nós estamos falando aqui hoje, só um minutinho, que é a nossa infância, é uma fase riquíssima, riquíssima de recursos. Riquíssima. Sim. Eu posso dizer isso. Mas com admiração, né? Porque se eu olhar coitadinha da criancinha, coitadinha da Ilminha, acabou, eu não pego nada. Muito pelo contrário, eu vou cada vez mais pro buraco. Sim. Você ia falar, meu anjo? Eu ia te dizer assim, que foi justamente esse movimento, né, de olhar para minha criança, que eu me fortaleci. Porque foi percebendo o quão corajosa ela era, o quão forte ela era, que eu me fortaleci enquanto adulta. Que eu consegui crescer. Porque eu pensava assim, gente, se uma criança de 5 anos viu tudo aquilo, conseguiu viver, teve a lista das doenças todinha, conseguiu ficar viva, né? Porque poderia ter morrido com alguma dessas doenças, ter tido um problema lá, não teve não, viveu. Forte. E caramba, eu vou ficar aqui sofrendo? Não cola, né? Como diz o Décio. Não cola. Tem alguma coisa errada nisso, não cola. Né? Então foi olhando mesmo para ela, na força que aquela criança tinha, né? Que eu consegui olhar para mim e falar, eu também consigo, eu também tenho essa força. Tem uma pergunta aqui, a Maria Elisa está perguntando, né, uma pergunta interessante, como que a gente pode, como é buscar esses recursos? Maria Elisa, eu não sei, né, você quer responder, Raquel? Então, é recurso da criança interior, será? Deve ser, né, como é buscar esse recurso, nós estamos falando... Né, da criança interior? Então, eu, Raquel, trabalho com esse recurso da criança interior. É um trabalho que eu fiz, né, com uma psicoterapeuta, que foi aluna também do IDESB, ela trabalha com a criança interior, e hoje eu trabalho com isso, eu trabalho com os meus pacientes, eu trabalho comigo, trabalho com meus filhos, trabalho com os amigos, trabalho com todo mundo. Eu mostro essa força dessa criança. Eu faço esse trabalho com todas as pessoas. Né? Então, não sei, manda mensagem aí para mim que a gente conversa. Bom, eu não sei, né? Não sei se eu tenho a resposta, Maria Elisa, mas nós podemos buscar esses recursos com admiração por tudo aquilo que houve antes de mim e por todos aqueles que me antecederam, né? Ao invés de olhar, achar que não tinham recursos, mas pelo contrário, porque eles tinham poucos recursos exatamente, e eles lhe deram conta, porque eu estou aqui, né? Então, esse olhar de admiração, quando eu tenho esse olhar de admiração, né? Eu falo, puta merda, como é que vocês deram conta? Então, para mim, é como se eu sentasse embaixo de uma cachoeira. Então, tudo aquilo, aquela força que eles, né, isso flui para mim. Tudo aquilo que existia lá, quando eu deixo de ter dó, de criticar, isso flui para mim. E a mesma coisa quando eu me admiro por aquilo tudo que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Né? Então, por exemplo, a adolescente que eu fui vivenciou coisas né, que eu falo, puxa vida, como é que você deu conta? Então, ao invés de olhar, tá coitadinha dela, eu olho com admiração. Então, quanto mais eu vou admirando aquilo que houve antes de mim, seja naqueles que me antecederam, quanto na minha própria biografia, né, mais recursos eu vou tendo.
Então, esses recursos, não tem falar, não tem um endereço com CEP. Né? Na medida que você vai ficando cada vez mais conectada com a sua raiz, né? Com o lugar de onde você brotou e com o seu próprio caule, enfim, quanto mais seiva vai fluindo para você. E aí, essas seivas são os recursos. Né? Sim. É assim que a gente busca esses recursos. A gente para de reclamar daquilo que existiu e pronto, eles jorram para a gente. Então, parar de reclamar, Maria Elisa, é uma boa dica para a gente acessar esses recursos. Parar de criticar, parar de reclamar, desistir de querer que tenha sido do jeito que a gente foi, do jeito que foi, desculpa. Essa é uma boa dica de como a gente pode acessar esses recursos. Né? E às vezes, isso não quer dizer que isso está na criança que eu fui, né? Mas isso pode estar, esse recurso, tem muito recurso lá na infância, mas também tem, antes de chegar lá na criança, já tem recurso de gente grande também de antes, né? Então, em resumo, o que eu faço é isso, né? É parar de reclamar das coisas do jeito que foi e pegar do jeito que vem, sabe? É o que tem na mesa. Eu falo, só concluir aqui, eu falo que a vida ela é um self-service. Então você vai lá e pega e come o que está na mesa, porque já já a comida vai ressecar, vai esfriar, e se você ficar demorando demais, ainda vão recolher as panelas, você vai ficar sem comer nada. Então, deixar de reclamar e consumir o que existe, o que a vida te apresenta. E o que a vida nos apresenta? O que a gente chama de realidade. Né? Mas se eu não concordo com nada que foi, eu não vou concordar com aquilo que é. Né? Enquanto eu fico presa no passado, eu estou agarrada lá, eu não sequer estou enxergando a minha realidade, né? Eu estou olhando por um viés completamente ofuscado daquilo que foi. Né? Então, a minha dica é essa. Não sei se é a dica certa, nem nada, mas perfeito, é a minha dica. É o que eu faço na minha vida. Né? Sim, essa questão de que a gente já tem esse recurso, quando eu comecei a buscar por isso, eu não conseguia sozinha encontrar esse recurso interno. Eu tive que estudar, eu tive que buscar, eu tive que me formar, né? Eu tive que buscar conhecimento para me conseguir encontrar isso aqui dentro. Porque a gente não acha assim não, né? Porque a gente quer, não, a gente precisa caminhar um pouco em alguns lugares, buscar conhecimento, ler, né? Buscar algumas formações, né? Naquilo que faz sentido em nós, para a gente conseguir ter algumas respostas que valam a pena e que, né, seja proveitosa para nós e que faça sentido. Se eu fosse sozinha, eu não ia conseguir, não. Eu não tinha recurso, não. Eu acredito mais em você, então, do que você mesmo. Consegue? Não, mas eu falo assim, se eu não tivesse claro que é mais fácil quando tem alguém para pegar a mãozinha da gente e fazer algo, né? Mas a gente consegue, né? Mas se eu não tivesse buscado conhecimento, eu não ia conseguir. Assim. Raquel, eu sinto muito, mas não é o conhecimento. É claro que se alguém pega na mão da gente, olha, tá ali, eu enxergo. E às vezes você pega na mão e mostra, tá ali, a pessoa não enxerga. Então, na verdade, é claro que é muito mais fácil, né, quando você vê isso assim, né? E muitas vezes, tá, a gente tem que ir contra o cliente para provar para ele que ele é capaz, porque ele continua acreditando que ele não tem recursos. Né? Às vezes a gente o cara fica bravo com a gente, porque ele acha que ele não dá conta, né? Sim, então, o que seria dos nossos antepassados? 7h59. Faltam 2 minutos. O que seria dos nossos antepassados se fosse desse jeito? Eles estavam fodidos. Por quê? Porque não tinha esses recursos antes. Né? Não existia esses estudos, essas coisas todas antes, mas existiam os recursos. Então, isso tem mais a ver com conexão do que com conhecimento. Né? É claro que um conhecimento ajuda, facilita, mas isso sem conexão não adianta nada, compreende? Sim, então, sim. Se fosse assim, nossos antepassados estavam ferrados. Né? Então, o conhecimento é importante? É importante, mas a conexão é muito mais importante. Bom, eu sinto muito, Raquel, mas realmente eu não tenho conhecimento
como eu te falei, né, para abordar esse tema, assim, com o conhecimento que você tem. Mas eu compartilhei aqui o olhar que eu tenho sobre essa questão, né, como eu chamo, da criança que mora aqui dentro, que cuida de mim, que me dá um monte de dica legal. Né? Eu te agradeço o convite, tá? Muito obrigada. Geralmente as pessoas me chamam aqui para falar só de relacionamento, gostei de ter mudado o rumo da prosa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço por você ter aceitado esse convite. Eu fiquei muito lisonjeada, muito honrada. Muito especial para mim poder conversar um pouquinho com você. Te vejo como uma mamãe, assim, para mim. Aprendi, já estou quase sempre avó. Aprendo com você. E eu quero também agradecer as pessoas, né, que estiveram conosco aqui. E eu sinto muito, eu tinha falado muita besteira aqui, mas é o olhar que eu tenho, não é nada de certo nem errado, é só o meu olhar. Sim, é aquilo que me guia assim, na minha vida. Né? Então, um beijo para você, Raquel. E um beijo para a galera toda que esteve, daquelas que ainda estão conosco aqui também. Obrigada, tá? Até Gratidão. Mais. Beijo.